Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje é o 11º dia de uma jornada de 100 dias meditando na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui temos sustentado o Senhor e por isso nós estamos alegres. Hoje vai ficar para a nossa meditação o livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 5. Que com um tema que é a parábola do semeador, que diz assim: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e a estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por um. Aleluia. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir? No versículo 9 diz: E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é essa? Respondeu-lhe Jesus: A vós outro é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábola, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Aleluia. Este é o sentido da palavra. A semente é a palavra de Deus. Você vê como é tremenda as coisas de Deus, né? Quando ele fala aqui que a vós dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam, porque as coisas de Deus são tudo no espiritual. Uma pessoa que ela não crê em Deus, ela não tem a fé em Deus, ela não lê uma palavra de Deus, ela não ouve a palavra de Deus, ela não se aprofunda em estudar a palavra, como se fala qualquer coisa da palavra de Deus, ela vê, mas não entende, porque ela vai ler, mas ela não vai entender nada, porque a palavra de Deus, ela é revelada através do Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos a palavra, eu sempre falo aqui que nós temos que ler, antes de ler, nós temos que fazer uma reverência, uma pequena oração. Por quê? Porque há uma manifestação do Espírito Santo quando nós estamos lendo a Bíblia e ele nos revela a palavra. Então, aqui, com aqueles que vê, não enxergam, e quando eles ouvindo não entendem, porque também é espiritual. Você não por isso que fala que é loucura, né? É loucura para aqueles que não entendem, para aqueles que não conhecem, é loucura. Às vezes fala, caramba, você é uma coisa que você tem fé de uma coisa que não tem nem mais condições de acontecer e você tem fé nisso, mas por quê? Porque você está imbuído, cheio da palavra de Deus, você está lendo e você crê que aquele Deus que operou no passado, opera agora no presente e vai operar no futuro. E ouve, quando você ouve eu falando, crê somente que Deus é contigo, você crê porque você está ouvindo a palavra de Deus, você está entendendo, e dentro do teu coração vai queimando esse desejo, o Espírito Santo vai trabalhando e você começa a entender. Então, por isso é que quem não tem o entendimento da palavra, ele não vai entender e não vai ouvir porque ele não crê em Deus, ele não busca Deus, não crê em Jesus, não busca conhecer Jesus, não busca o Espírito Santo de Deus. E aqui ele continua. Aqui ele fala, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou semeando a palavra de Deus.
Estou semeando as boas novas do Senhor para você. E mais para frente você vai estar também semeando para outras pessoas. É assim que é semeado o amor de Cristo. Quando nós recebemos com amor e guardamos no nosso coração, nossa alma fica tão alegre, tão em júbilo, que a nossa alma quer dividir com outras pessoas esse momento, porque sabe que você recebeu vida através da palavra e você quer dar vida também a outras pessoas. Então aqui ele fala que essa palavra, a semente, é a palavra de Deus. Aleluia. E aqui também ele fala: aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata ali do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Ou seja, uma pessoa que a primeira vez ouviu uma palavra, alguém liberou uma palavra, ou ela entrou na igreja pela primeira vez, ela ouviu a palavra, ela ficou encantada com a palavra, mas Satanás, sabendo que se ela permanecer com aquela palavra no coração, aquela palavra vai germinar, vai criar frutos dentro dela, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que ela venha esquecer com o quê? Com as coisas do mundo, vai trazê-la de volta à realidade que ela vivia antes. Então, para que ela venha esquecer aquilo que ela recebeu por um momento. Ela não criou nenhum vínculo com aquilo ali. E aqui ele continua: aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria. Este não tem raiz, crê apenas por algum tempo e na hora da provação se desvia. Então essa parte aqui, ele está falando até de uma pessoa que ela não só foi a primeira vez, mas ela por um tempo ali se alegrando com aquela palavra, né, ouvindo a palavra, se alegrando, se alimentando, mas foi só por um tempo, porque quando vem a provação, vem um vento, vem um deserto, vem um problema, vem qualquer coisa que venha diferente na vida dela de mal, ela vai olhar, ela vai ver aquilo que ela está passando maior do que aquilo que ela recebeu. Ela vai ver aquilo tão grande a ponto que ela não vai ver que aquele Deus que ela estava aprendendo, que ela estava conhecendo, é maior do que tudo, é maior do que aquele problema, é maior do que tudo, que ele pode dissipar aquele mal, ele pode destruir aquele mal. Então, vem Satanás também e na hora do deserto, ele vem e tira aquela força dela, aquela fé. Você vê que Jesus, quando ele foi levado ao deserto, ele venceu Satanás dentro da palavra. Satanás foi para cima de Jesus depois dos 40 dias jejuando, dia e noite ali. Satanás achou que ele estava frágil, foi lá, mas ele perdeu a batalha, porque o nosso Deus venceu ele através da palavra. Por isso que nós temos que aprender a palavra de Deus para vencer o mal através da palavra. E aqui ele continua no 14. Aqui caiu entre espinho, são as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocadas com as riquezas, deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Ou seja, é uma pessoa que ela deu uma continuidade, estava aí na igreja, estava louvando, estava glorificando, mas assim, ela estava lá e estava com um pé aqui no mundo, nas alegrias momentâneas, nas festas, nas bebidas, nas baladas, né? Nas riquezas, nos bens, porque não é pecado ter bens, só que os bens, ele não pode ser a sua prioridade, ele não pode ser o seu Deus. O seu Deus é aquele que criou os céus e a terra. Os bens é para que nós viemos viver com uma vida de boa qualidade, né? E aqui é a pessoa que fala, foi sufocada com os cuidados da riqueza, dos deleites da vida. Então chega uma hora que ela tipo escolhe, eu quero viver minha vida, eu não quero saber negócio de estar lendo palavra, de viver de uma forma que de agradar a Deus, não, eu quero viver a vida que eu tenho. E ela acaba sendo sufocada. Aí agora que fala aqui, no 15, aqui caiu na terra, na boa terra, são as que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Este frutificam com perseverança. Ou seja, quando você ouve a palavra de Deus e a recebe,
recebe com o coração reto, essa palavra ela entra dentro do nosso coração. É como se a terra o nosso coração tivesse um terreno que foi mexido, que foi adubado, aquela semente cai, ela dá fruto, e dali você já começa a gerar outros frutos. Como? Você começa a olhar diferente as coisas, você começa a lutar pela sua família diferente, ao invés de você julgar uma situação, você vai orar, você já vai passar a dar conselhos diferentes. Assim, antes você falava, larga isso de mão, manda aqui ou para ali ou para lá, e não esquenta a cabeça com não, vai embora, se afasta, separa. Não, hoje você já vai com a sabedoria de Deus, dando frutos, sabe? E direcionando aquela pessoa, ensinando a ela como você aprendeu, como lutar com o mal, porque você agora já sabe que existe um mal que habita, que ele está aqui na terra, ele veio lá de cima. Satanás era um anjo de luz, então ele quis ser Deus, ele quis ser como Deus. O orgulho dele fez com que ele caísse, e houve uma rebelião, e houve uma guerra. A Bíblia fala sobre essa guerra que houve no céu, e lá do céu foi jogado aqui para a terra 1/3 dos anjos com Satanás, que se levantaram contra Deus. Então hoje eles estão aqui na terra, e eles fazem o quê? Eles vêm para matar, roubar e destruir a paz, a união, o casamento, a família, para fazer contenda entre filho e pai, pai com filho, para fazer briga entre irmãos, mãe com filho, com a sogra, enfim, tudo de ruim que você vai vendo aí. Não é para botar na conta dele, não, é dele mesmo, porque ele veio para isso. A Bíblia fala que ele veio para isso. Então, a partir do momento que você conheceu a palavra que te liberta, você aprende aquilo que entrou na tua casa, tu vê que não é de Deus, você já vê a balança. Opa, o que vem de Deus é bom, é agradável, é perfeito e é justo. Isso aqui não é nada disso que eu estou vendo entrar aqui no meu casamento, entrar na minha vida sentimental, na minha vida financeira. Está entendendo? E aí você começa a ficar esperto e já começa a orar. Então, ou seja, são frutos que vão saindo de você. Aquilo germinou de uma tal forma que agora você está alimentada. Você só não pode agora, por exemplo, você está esses dias todos aprendendo sobre o perdão, aprendendo de oração, aprendendo a guardar o seu coração. Então, quando vier um momento difícil, você sabe lutar. Você sabe a quem você vai pedir, como você vai se colocar. Então, hoje, essa palavra é a boa semente, que é a palavra de Deus. Então, que nós possamos guardar isso no nosso coração, sabe? Para que nós venhamos ter perseverança. Perseverar assim, é lógico que tem dia que a gente está meio cansado, está meio desanimado, mas a gente não pode, mesmo que você não leia a Bíblia, mas você medita na tua mente aquilo que você já ouviu, seja sempre grata ao Senhor, sempre busca ao Senhor com o seu coração, na mente, onde você estiver em espírito. E o Senhor, Ele ouve nosso coração e nossa mente. Nós não precisamos de estar falando para Ele nos ouvir. Ele ouve antes de nós falarmos, Ele já sabe o que nós vamos ouvir. Então eu quero agradecer hoje a Deus pela vida de cada um de vocês que está ouvindo essa palavra. E que essa palavra ela venha frutificar. Guarde ela. Não deixa que Satanás venha roubar da sua mente, do seu coração. Tudo isso que você tem ouvido, não. Mas que cada dia você vai lá e ouça uma outra, sabe? Ouça uma outra palavra, uma do 5º dia ou do 7º, mas para que você venha estar em movimento, porque o nosso espírito, ele precisa estar alimentado. Hoje nós alimentamos muito a nossa carne. A nossa carne ela é alimentada, e quando nós alimentamos demais a nossa carne, o nosso espírito fica fraquinho, muito fraquinho. Mas esses dias que você e eu estamos meditando na palavra, nosso espírito está forte. E por isso que nós estamos corajosos. Nós estamos com ousadia e com intrepidez. Então que você continue nessa força, nessa perseverança, guardando o seu coração, guardando a palavra de Deus. Eu vou ver se amanhã eu mando um louvor para vocês estarem ouvindo. É muito bom. Você sabe que através do louvor, há a libertação, a cura. O rei Saul, quando ele estava possesso, né, de coisas ruins, né, de demônios,
Davi vinha e dedilhava a harpa com louvor e o mal saía. Então, quando nós estamos ouvindo o louvor, colocamos louvor na nossa casa, ou baixinho na hora de dormir, ou enquanto estamos no carro, na cozinha, na sala, seja onde for, aquilo flui de dentro para fora. E a nossa alma, ela fica em júbilo e o nosso espírito fica conectado com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, vamos guardar essa palavra no nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e te livre e te proteja de todo o mal, te livrando do homem sanguinário, do anjo da morte, da bala perdida, livrando de todas as astúcias e ciladas de Satanás, que todos os planos e projetos contra a sua vida que ele traçar não vai prevalecer, porque você está debaixo das mãos potente e poderosa do nosso Deus, que te guarda e que te encaminha, que te leva e traz em segurança todos os dias. E que ao dormir hoje você venha ter um sono do justo, um sono de paz, não um sono de guerra. Tudo que aconteceu hoje de ruim, apaga, perdoa e pede a Deus um novo coração, que quando você amanhecer, que o que passou hoje não venha continuar amanhã, ou amanhã é um novo dia, um novo começo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Amém.